Está no ar mais um Lagoinha GC e hoje o nosso programa está imperdível. Temos um bate-papo muito legal com a pastora Adriana, que tem muito a contribuir com a sua experiência no pequeno grupo, além de tantas coisas, palavra, muita coisa ao seu coração. Então acompanhe todo o programa. Um abraço. Estamos aqui mais uma vez em volta dessa mesa maravilhosa, de fato querendo passar essa intimidade, essa casa, esse lugar de aconchego que é o GC, e hoje com muita alegria recebendo a Adriana, que é pastora aqui na nossa igreja também, e queremos ser inspirados por aquilo que Deus tem feito na vida dela, ela que lidera, ela que cuida de pessoas, e a gente vai trocar essa ideia, bater esse papo maravilhoso aqui para inspirar você aí que está em casa, acompanhando mais um Lagoinha GC. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada. Deus te abençoe muito. Amém, viu, é uma honra. E a sua casa. Conte pra gente a sua experiência com o pequeno grupo, enfim, você como cristã, como que foi, como que você foi envolvida nessa visão tão maravilhosa. Eu converti em 2008, no Confra Jovem, lá da Lagoinha. Que bênção. Aí eu já fiz a adoção, o batismo e já fui, e já me integraram, né, em um GC que acontecia lá na matriz mesmo. Sim. Aí em 2010 nós fizemos, eu e meu esposo fizemos o curso, na época ainda era o CFC. Fizemos o curso de maturidade e o de liderança, e eu fui desafiada a abrir uma célula eu fui desafiada a liderar uma célula no centro de Vespasiano. Nessa época nós morávamos lá. Nós tivemos essa célula lá e depois um problema com os anfitriões, a questão do dono da casa, nós transferimos a célula para nossa casa. Sim. Então começamos com uma célula pequena, éramos 3 pessoas, eu, meu esposo e uma vizinha, e com o passar do tempo a célula foi necessário ter um espaço para as crianças, porque Sim. eram mais crianças, e foi necessário uma multiplicação. Então a célula de homens e célula de mulheres, meu esposo liderava de homens, eu de mulheres, e tinha o espaço das crianças, tinha umas 12 crianças. Então foi muito interessante esse período, mas com algumas situações eu necessitei de me ausentar um pouco das células. Então as pessoas foram remanejadas, algumas saíram de Lagoinha, não por conta da célula, por motivos particulares, e eu fui para a supervisão. E com a questão da supervisão, que eu tinha que fazer as visitas, eu supervisionava 7, 8 células, então eu não tinha tempo de liderar uma célula, e eu dava aula no CFC, eu fazia um outro curso à noite, então eu não tinha como estar liderando, eu só supervisionava. Mas de uns anos para cá eu voltei para a liderança, e agora eu estou liderando essa célula, a célula mais que abundante, que acontece todas as quintas, às 19h30 lá no bairro da Ana Carla. Que bênção. A Adriana, ela lidera um GC na quinta-feira, até a maioria dos GCs aqui em Belo Horizonte particularmente acontece na quinta-feira, não é? Né? A gente tem GC todos os dias da semana, mas ela assumiu um GC, né? Na casa de uma família, e ela tem servido essa família. Interessante é que existem alguns ciclos dentro do GC, né? Sim. Nós temos que discernir esse tempo. Exatamente. Existem momentos dentro do GC que está todo mundo, parece que mil maravilhas, festejando, celebrando, muitos feitos, mas existem momentos de tanta dificuldade. Exato. Que a pessoa é acolhida, e nós, enquanto líderes, temos que ter esse discernimento, Exatamente. essa sensibilidade para atender, e o GC ele tem ele consegue essa flexibilidade de tocar, de alguns momentos de ser mais, né, mais intencional em algumas áreas, e eu vi que nesse tempo você tem dado um suporte emocional muito grande, porque ela lidera um GC na casa de uma anfitriã, e toda a família ali da anfitriã que estão passando momentos difíceis, e tem um GC ali, e sem dúvida esse momento de GC dentro de uma família que passa por situações é fundamental para a sua cura, né? Para que de fato possa passar essas circunstâncias
né, aprovados e firmes com o Senhor. Como tem sido essa experiência, Adriana? Tem sido fantástico. Eu falo com a anfitriã que como Deus é perfeito em todas as coisas, né? Porque hoje é um GC pequeno, mas se nós tivéssemos mais pessoas, esse cuidado talvez não seria tão próximo. Sim. Né? Não seria um cuidado tão assim, de pertinho como ele é feito. Então, se nós tivéssemos ali 10 pessoas, por exemplo, essa família teria o GC, eles estariam sendo abençoados, sim, mas essa liberdade de falar à mesa no momento da comunhão, dos problemas, das dificuldades que a família tem passado, né? Buscando conselhos, ou até mesmo um simples desabafo. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas só precisam de falar para ter aquele alívio. Isso não estaria acontecendo. Porque como é um problema de família, é difícil às vezes pôr na frente de estranhos. Porque por mais que tenha uma comunhão ali na célula, são todos irmãos, causa um certo constrangimento, claro, de falar certas coisas. Então, como ali estamos só em família, então eles, nesse momento, eles estão com essa liberdade de falar, de buscar aconselhamento, de discutir algumas questões, e tem sido um momento muito precioso, né? A mãe dela tem acompanhado, ela é uma senhorinha de 83 anos, muito fofa. Esses dias eu coloquei os louvores mais antigos, e ela cantou, ela até virava a cabecinha assim, fechando o olho, cantando, uma coisa mais linda. Então estamos nesse momento de acolher, de cuidar mesmo. Bênção. Eu fico impressionado assim como que o GC ele tem essa capacidade de tocar a família, né? O culto ele é muito diverso, né? Tem pessoas de todo tipo. Ele de fato a gente não sabe, tem muitos jovens que os pais não estão ali e tudo. Mas o GC tem essa capacidade pelo fato de estar dentro de casa, de poder servir à mesa, de poder tocar. É impressionante como famílias, né, são alcançadas por meio de um GC. E eles se sentem mais à vontade. Se for um GC de casais, o casal é mais assistido, né? Isso é impressionante. Deus cuida de todas as coisas. Você, né, sendo pastora também, estando ali, na verdade é um GC de discipulado, né, de cuidado, de poder lhe tirar, de cuidar da ferida, de poder orar especificadamente ali sobre um determinado assunto, de liberar palavras de sabedoria para que eles possam, na sua ausência, conseguir viver o que por meio do Senhor, na pessoa do Espírito Santo, você a transmite, né? Transmite a cada um deles, e é bênção. E o GC é exatamente isso, né? Você hoje, Adriana, além desse GC, a visão celular para você tem sido fundamental na sua caminhada, da sua casa. Com certeza. O impacto que ela tem gerado também na sua família, em você como cristã. Olha, pastor, o GC para mim é como se fosse um reabastecimento durante a semana. Ele é fundamental. É um tempo onde a gente tem um encontro com a palavra de Deus, trazendo para o nosso dia a dia, para as questões do dia a dia, e traz uma luz para algumas situações que realmente nós vivemos. Então, estudar as pautas, estudar as lições, ter essas pessoas próximo também é maravilhoso. Estar junto, reunido, um com o outro, porque eu sou muito assim, é uma característica minha. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de tocar. Então, assim, é prazeroso para mim estar ali, e isso me acrescenta muito, né? Porque nós, como líderes, nós não temos a prepotência de acharmos que nós sabemos de tudo, muito antes pelo contrário. Cada pessoa que passa por nós deixa algo importante. Né? Então essa convivência para mim é fundamental, para mim é assim, essencial, né? É muito do evangelho mesmo, né? O estar junto, relacionamento, é o que Jesus tinha, relacionamento com aqueles discípulos. Então isso, o GC me alimenta nesse sentido, do relacionamento, de estar junto, podendo contribuir para o crescimento das pessoas e também acrescentando na minha vida o que elas podem acrescentar. Às vezes as críticas, né? A gente tem que estar maduro também, e olhar para nós e falar assim, não,
será que é? O que eu posso melhorar? Porque nenhuma crítica ela é de todo ruim. Sim. Tem algo bom que a gente pode tirar. Pode tirar. Então isso tudo acrescenta em mim o GC. Mesmo desde lá do início, né? Recém-convertida, assim, tinha 2 anos, né? Quando eu comecei a liderar. Mas desde lá vem acrescentando muito no meu dia a dia e ajudando na minha caminhada, né? Porque o pastoreio, a gente entende que o pastoreio não é um título, é um dom. Sim. Né? E esse dom foi desenvolvido durante todos esses anos. É um processo. Exatamente, dessa caminhada nos GCs. E consequentemente, se faz em você, toca todos que estão ao seu redor. Exatamente. É em nós e através de nós, através né? de nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos, entender que todos os cristãos devem ter esse cuidado, né? Apesar de pastora, apesar de tantas responsabilidades que a Adriana tem, ela sendo alimentada, ela tem o que passar. Não tem um ser humano que não tenha ausente de responsabilidades. Por exemplo, o que seria dos meus filhos se eu não fosse alimentado? E se a gente fala de um pequeno grupo de pessoas que tem o evangelho na mesa, então tem edificação, tem transformação, o que seria do meu casamento? O que seria da minha família se eu não alimentasse ou não bebesse dessa água que mata a minha sede todos os dias, né? Então existe uma responsabilidade. Se eu tenho uma responsabilidade com os que estão ao meu redor e a forma de eu assisti-los melhor é por meio do evangelho em mim, quanto mais eu buscar, mais eu serei transformado. Obrigado, viu, Adriana, pela sua experiência, por nos inspirar, mesmo com tantas responsabilidades, tem sido um instrumento de Deus. Né? E às vezes pessoas com situações adversas, procure um GC para que você seja também cuidado, como a Adriana disse aqui, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que você possa ser abençoado através de cada bate-papo que temos aqui no Lagoinha GC, e toca você de alguma forma, entra em contato com a gente, faz, né, dê o seu testemunho, e nós, enquanto Lagoinha GC, quem sabe você também aqui um dia nessa mesa, contando a sua experiência, e vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Chegou esse momento tão especial da gente compartilhar da palavra de Deus que edifica os nossos pequenos grupos. Nós, nessa semana, temos a lição online, é assim que nós chamamos, onde cada líder, por meio de um QR Code, por meio do lagoinha.com, do nosso aplicativo, tem acesso a uma lição atual, algo que comunica com o mês, que comunica com algo nacionalmente falando ou localmente falando. E como nós estamos em fevereiro, não tem como nós tratarmos de outro assunto senão da festa da carne, que é o mais conhecido Carnaval. Eu não sei como é aí na sua cidade, no seu estado, até mesmo na sua nação, que é algo tão brasileiro, né? Mas em todos os lugares do mundo hoje tem tantos brasileiros e essa cultura é tão forte dessa festa da carne, né? O Carnaval, como é conhecido. Mas aqui em Belo Horizonte o Carnaval ele tem crescido, infelizmente, e nós, enquanto cristãos, nós temos que orar, nós temos que trabalhar na evangelização, no anúncio do Evangelho. E quando nós falamos sobre esse tema, nós nos lembramos de alguns conselhos, né, que o apóstolo Paulo ele dá àqueles que ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu quero ler um texto com você da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados.
abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Irmãos, que palavra poderosa de Deus ao nosso coração. Quando se fala sobre o carnaval, ainda na introdução dessa mensagem, desse compartilhamento aí no seu GC, é interessante a gente saber que a impureza sexual ou os pecados sexuais hoje, eles são o grande motivo de muitos problemas na nossa sociedade. Por exemplo, a maioria das vezes é uma destruição de uma família, um casamento destruído. Você muitas vezes será acometido por um pecado sexual. Famílias estão sendo destruídas, jovens estão perdendo o sentido da vida, muitas pessoas perdem os seus trabalhos, o seu emprego, elas até passam por uma falência na empresa por motivos sexuais. Você sabia disso? Envolvimentos, processos na justiça de você com assédio. A gente percebe tantas questões aí de pedofilia, de situações tão difíceis, tão complicadas, situações, que a gente até repudia, nosso coração se entristece só de pensar em perceber tantas coisas, notícias que a gente vê. E aqui o apóstolo Paulo está dando um conselho. O contexto aqui da palavra do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, passou por Tessalônica. E Paulo pregou ali por algumas semanas. Ele ficou ali em Tessalônica por volta de um mês e meio. Mas a Bíblia nos diz em Atos capítulo 17 que ele pregou na sinagoga durante 3 sábados consecutivos, pregando e falando a respeito do Evangelho. A mensagem de Paulo consistia na morte e na ressurreição do Filho de Deus. Fato é que alguns irmãos se converteram. A obra do Espírito Santo foi feita. Os irmãos foram convencidos do seu pecado, da justiça, do juízo e conheceram a Jesus. E a Bíblia nos diz em Atos capítulo 17 que Paulo começou a ser muito perseguido por anunciar a mensagem do Evangelho. E Paulo então precisou sair dali fugido, porque senão ele seria morto. Não é porque Paulo tinha medo de ser morto por causa do Evangelho, não, porque ele sabia que no Evangelho morrer é lucro, mas ele tinha clareza do seu propósito e tinha muita coisa para ele fazer, muitas pessoas para ele pregar o Evangelho. E Paulo então se desloca, ele é tirado ali de Tessalônica e ele estava com o seu discípulo, seu amigo chamado Timóteo. Enquanto Paulo estava seguindo a sua jornada missionária, Paulo manda Timóteo para saber como aqueles ali, os cristãos de Tessalônica, estavam. Por quê? Porque se Paulo tinha sido perseguido por causa do Evangelho e eles haviam se convertido, provavelmente eles também estavam sendo perseguidos. Fato é que Timóteo chegou para ver como aqueles irmãos estavam, chegou em Tessalônica e, para sua surpresa, aqueles irmãos estavam firmes, estavam sólidos, apesar de neófitos, de novos convertidos, eles estavam firmes no Evangelho. Então Timóteo volta a Paulo e traz um diagnóstico, contando, irmão Paulo, eles estão maravilhados com o Evangelho, com fome de Deus, com sede de Deus. E Paulo então senta numa cadeira, numa mesa e escreve a carta aos de Tessalônica. Interessante demais, porque essa carta ela fala sobre vários assuntos. Paulo louva ao Senhor pela fé deles, e Paulo então, pelo fato de ter ficado pouco tempo em Tessalônica, havia alguns ensinos
que havia faltado. É como se o tempo fosse curto e Paulo queria ter ensinado mais, mas não teve tempo. E Paulo usa dessa carta para ensinar assuntos que ele não teve tanta ênfase, tanto tempo para ser ensinado. E esse é um. E Paulo aqui está dizendo, olha, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver para agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor que vocês cresçam mais. Paulo está dizendo assim, olha, sobre esse assunto eu já disse para vocês, mas acho que é muito importante reforçar que vocês vivam a pureza sexual. Deixa eu dizer algo para você. O grande perigo dessa sociedade é justificar a religiosidade sendo totalmente liberal. Nós vivemos em um tempo de muita gente jovem pregando o evangelho, vivendo o contexto da igreja e dizendo, não, nós não somos uma geração religiosa. Não ser religioso não quer dizer ser legalista. Não ser religioso não quer dizer ser liberal. Existe uma vontade de Deus. Você percebe que o título desse texto é Vivendo para agradar a Deus. Existe uma vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos santificados. Ou seja, o carnaval não é para aqueles que servem a Deus. Não é. Se não for para evangelizar, se não for para anunciar o evangelho, se não for para você ser um instrumento de Deus, não é o seu lugar. É uma festa da carne. E Paulo aqui está falando sobre 3 pecados: a imoralidade sexual, sobre o não controlar o seu próprio corpo e sobre a defraudação de uma outra pessoa. O que é a imoralidade sexual? Imoralidade sexual, essa palavra, né, o contexto aqui no original vem de porneia, de pornô, de pornografia, né, que significa fornicação, enfim, que significa que é adultério, que é prostituição, seja você vendendo o seu corpo. Paulo está dizendo, olha, você não precisa disso. Você não precise que alguém toque no seu corpo. Você não precisa viver essa prostituição. Não, você não precisa disso. E Paulo está dizendo, irmãos, se não fosse importante, você acha que Paulo voltaria a esse assunto? Não. E eu estou aqui para dizer para você que você não precisa disso. Você não precisa viver através ou a prática da imoralidade sexual. Também consiga controlar o seu corpo, usar o seu corpo de forma santa e honrosa, não deixar ninguém tocar o seu corpo. E é interessante porque Paulo aqui, ele fala também sobre a defraudação. Hoje é muito comum alguém gerar expectativa no outro sem poder corresponder. Rede social, homens casados conversando com um monte de mulheres, jovens dando esperança para várias moças, moças dando esperança para vários rapazes, enfim, uma defraudação. Isso gera marca, ferida, isso gera frutos que são irreparáveis. E Paulo está dizendo aqui também, olha, não tire proveito de uma outra pessoa. Defraudar significa iludir, significa enganar. E nós temos todos os motivos para não cometer o que Paulo está nos ensinando. Primeiro, ele diz que um motivo para que eu e você não viva essa prática é que o Senhor castigará essas práticas. Eu não quero ser castigado. Eu tenho certeza que você também não. Paulo está dizendo aqui também, diz assim, olha, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza. Outra coisa, Ele nos chamou. Ele chamou você para a santidade. Então não foi eu que chamei, não foi o pastor Márcio que chamou. Deus chamou você. Então você tem motivo para viver santo, sim. E outra coisa aqui é que ele diz assim, olha, portanto aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando a homens, mas a Deus. Ou seja, quando você pratica, você está rejeitando a Deus. E um outro motivo é porque ele diz assim, olha, quem vive essa santidade, Ele dá o seu Espírito Santo. Então nós temos motivos suficientes para viver em santidade. Nesse mês que o carnaval é propagado, que você seja um instrumento de santidade, de vida com Deus, de oração, de busca. Você não precisa
de viver os pecados sexuais. Seja santo, guarde o seu corpo. Se você é solteiro, Deus está preparando uma pessoa para você. Se você é casado, honre a sua esposa, honre o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. E é isso, essa mensagem você possa compartilhar com graça e sabedoria no seu GC, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Oi, nós somos do GC Abba Pai, bairro São Cristóvão, e nós queremos deixar um recado para todos vocês. Eu amo meu GC! Ficamos muito felizes em ver o que Deus tem feito através dos nossos GCs, seja em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, em algum lugar do mundo, e você viu aí como Deus tem feito tantas coisas na vida de pessoas dentro dos nossos pequenos grupos. E você pode participar com a gente também, mandando seu vídeo ou colocando na rede social com a hashtag Eu Amo Meu GC, e quem sabe você vai estar aqui participando do nosso programa Lagoinha GC e abençoando as nossas vidas. O nosso Lagoinha GC vai ficando por aqui nesse dia com uma entrevista maravilhosa que você viu, uma mensagem para edificar e fortalecer a sua vida com Deus, e eu tenho certeza que isso vai gerar muitos frutos na sua vida. Vai ficando aqui o nosso abraço. Saiba que sempre nós, enquanto Igreja Batista da Lagoinha, estamos aqui para servir você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Um abraço.